Fala galera, professor Paulo Renato aqui. Vamos para esse tópico novo aí. Hoje a gente vai falar de ponte de Winston, tá? A ponte de Winston, na verdade, é uma estrutura de um circuito elétrico, é uma estrutura específica, que seria essa daqui, tá? Essa ponte, ela vai funcionar da seguinte forma. A corrente vai sair lá daquele gerador, lembra? Do jeito que a gente já estipulou, a barra maior é o polo positivo, a barra menor é o polo negativo. Ela vai percorrer o circuito, né, e vai chegar aqui no polo negativo. Ok. Só que nesse circuito ele tem uma estrutura um pouco diferente. Reparem, quando ela chega aqui, olha lá, a corrente quando chega aqui, ela se depara com aquilo que a gente chama de nó, tá? O que seria o nó? O nó é quando você tem 3 fios ou mais. Professor, mas aí não tem 3, tem 2. Tem 3 sim, tá? Tem 1 de entrada e 2 de saída. Então, isso aqui é considerado, ó, um nó, o encontro desses 3 fios ou mais. Beleza? Nó, é isso aí. Beleza. Aí, cara, repare. Quando ela chegar nesse nó, ela vai se subdividir. Vai se subdividir como? Vai se dividir uma parte para cá, que eu vou chamar de I1, tá? E a outra parte para cá, que eu vou chamar de I2. Tá aqui, ó. Ok. Reparem, quando tiver uma diferença de potencial desse nó para esse nó, vai acontecer o seguinte, ou parte dessa corrente vai descer, ou parte dessa corrente vai subir. No entanto, o meu objetivo na ponte Winston não é com que eu passe corrente por aqui. O objetivo é evitar a passagem de corrente ali, porque é a melhor forma de funcionamento dessa ponte de Winston, onde ela vai ter o melhor rendimento. Então, qual a ideia? Eu vou colocar aqui, ó, um amperímetro, tá? Esse aqui é um amperímetro ligado num fio, e o objetivo, na real, é não passar corrente ali. Ou seja, meu amperímetro tem que marcar 0. E aí, depois, as correntes vão se subdividir como? Aqui, ó, como não vai subir nem descer, aqui vai continuar sendo o I1, tá aqui, ó, I1, e aqui vai continuar sendo o I2. Repare aqui que você tem uma estrutura. Por que aqui é o I1? Porque não desce corrente, então tudo que passa aqui vem para cá. Da mesma forma aqui, por que aqui é o I2? Porque tudo que passa aqui vem para cá, porque também não sobe corrente. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ter, na verdade, um valor desse resistor aqui, ó, que faça isso acontecer, tá? Isso vai acontecer sim ou não, dependendo do valor desse resistor 4. Reparem que aqui eu tenho uma estrutura diferente de resistor, você ainda não viu? Então fique sabendo, isso aqui é o que a gente chama de reostato. O que é o reostato? É um resistor que tem o seu valor variável, ele pode variar de valor. E aí é exatamente por isso que eu ponho ele aqui, para ele variar o seu valor de maneira tal que não passa corrente aqui nesse cara, tá? E aí, o que acontece? Acontece o seguinte, né? Essa corrente total lá, ó, esse I que saiu lá, eu vou chamar até de IT para diferenciar, I total, o I total vai ter que sair aqui, claro, porque você sabe que no circuito você não perde corrente. Ok, garanti que não passou corrente no meu amperímetro. O que acontece para isso ocorrer? O que acontece é o seguinte, tendo em vista que não passa a corrente aqui, ora, parte aqui, ó, veio para cá da corrente, parte veio para cá. Mas se não tem, tá, corrente passando por aqui, eu posso garantir que o meu potencial aqui, ó, desse ponto que eu vou chamar de ponto A, o meu potencial em A, ele é igual ao meu potencial em B. Essa aqui, na verdade, é a condição para que não passe corrente nem daqui para lá, nem de lá para cá, tá? A condição para não passar corrente é o meu potencial em A ser igual ao meu potencial em B. Que aí não vai ter diferença de potencial. Se não tem diferença de potencial, não tem corrente. No entanto, eu lancei um total de potencial aqui no circuito, certo? Reparem, digamos que seja 12 volts, sei lá, então chegaram aqui 12 volts. Para eu ter o mesmo potencial desse lado, eu tenho que esse cara consumir o tanto que esse cara consome. Como assim? Eu vou jogar valores para facilitar o seu entendimento. Imagine que realmente a diferença de potencial seja de 12 volts, tá? Aí, vou dizer assim, chegaram 12 volts aqui. Claro, saíram 12, não tem ninguém consumindo aqui, então chega aqui 12 volts. Esse cara aqui, ó, eu vou dizer que consumiu, sei lá, 5. Se consumiu 5, o potencial em 7, então, o potencial em A, então, vai ser 7 volts. Porque foram 12, ele consumiu 5. Mas para não ter diferença de potencial, se eu quero garantir isso, olha lá. Então esse cara aqui também tem que consumir 5. Então meu VB também tem que ser 7 volts. Tá? Se cada um deles consumirem um valor de 5 no exemplo que eu dei. O que eu sei é o seguinte, para que aqui não tenha diferença de potencial de A para B, o tanto que esse cara consumir tem que ser o mesmo que esse cara. Ficando assim, beleza? E aí, naturalmente, esse cara então vai consumir os outros 7. Só que esse aqui também. Aí, olha como é que eu fico. Aí eu fico assim, repare,
Aqui eu tenho um R1 e o I1, então eu vou chamar de U1, tá? O 1 vai ser o R1 vezes o I1, beleza. Aqui eu vou ter o que eu vou chamar de U2, tá bom, chamei de U2, ó. U2 vai ser o meu R3, tá aqui, ó, R3 vezes o I2, tá aqui. Vou chamar esse cara de U3. U3 vai ser igual ao R2 vezes o I1. Beleza. E o U4 eu vou chamar de R4 vezes o I2 também. Repare aqui que, como eu te expliquei, entraram 12 e chegou 7 desse lado. Entraram 12 e chegou 7 desse lado. Lembra? Paralelo, mesmo U. Então, o U1 vai ser igual ao U2, tá vendo? Ou seja, aqui ó, esse cara aqui vai ser igual a esse e esse cara, consequentemente, vai ser igual a esse. Então, como são iguais, olha como é que eu fico aqui, ó. Eu fico que R1 vezes I1 é igual a R3 vezes I2. Beleza. Da mesma forma, eu vou ter aqui, ó, eu vou ter que o R2 vezes I1 é igual ao R4 vezes I2. Agora, reparem o que eu vou fazer. Galera, eu estou apenas te mostrando de onde sai. Você não tem que saber isso, tá? Estou só te mostrando de onde que surge a equação para a ponte de Winston, tá? Reparem aqui, ó, que esse I1 aqui, ó, é o mesmo I1 que está aqui. Olha o que eu vou fazer. Eu vou isolar o I1 e vou colocar R3 vezes I2 sobre R1. Da mesma forma, eu vou fazer para esse 1 aqui, ó. Esse I1 vai ser igual a R4 vezes I2 sobre R2. E aí, como I1 é igual a I1, né? Como I1 é igual a I1, eu vou ter que R3 vezes I2 sobre R1 vai ser igual a R4 vezes I2 sobre R2. Então, tá aqui, ó. R3 vezes I2 sobre R1 é igual a R4 vezes I2 sobre R2. Tá aqui, ó. Agora, você bem sabe que o I2 é igual a I2, então eu posso cortar. Agora eu vou só passar esse cara para lá multiplicando e vou passar esse cara para cá multiplicando. Vê se eu não fico assim, ó. E vou passar aqui, ó. Vou passar, na verdade, esse cara para cá, mas vou inverter esse cara. Eu fico com R1 vezes R4 é igual a R2 vezes R3. Aqui, ó. Olha como é que eu fico com a minha ponte de Winston, tá? Eu fico com a ponte Winston com essa equação. Essa equação da ponte Winston é a que eu vou usar quando? Quando essa ponte estiver em equilíbrio. O que é equilíbrio? É quando não passa corrente aqui, tá? É quando o meu amperímetro marca uma corrente igual a 0. Beleza? Tranquilo? Entende o seguinte, qual a ideia? Para isso aqui, passar uma corrente igual a 0, ou seja, não passar corrente, para não passar corrente aqui, é necessário que esse cara vezes esse cara seja igual a esse cara vezes esse cara. É isso, olha aqui, ó. É isso aqui. Multiplicar cruzado. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Pronto, acabou, tá? Se esse cara vezes esse cara for igual a esse cara vezes esse cara, essa ponte está em equilíbrio. Ou vice-versa. O cara na questão fala, a ponte está em equilíbrio. Se ele garantir que a ponte está em equilíbrio, esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Você só aplica a equação direto e resolve, tá? O que eu fiz aqui foi a demonstração de onde sai a equação da ponte de Winston. Beleza? Tranquilo? Bom, te vejo no próximo tópico. Bons estudos.